Os irmãos José Mário e Luzia Santiago apresentaram na web rádio Cristo Consolador um programa espírita Viver no Mundo, reflexões espíritas sobre temas atuais. O programa é realmente imperdível. E nós estamos reproduzindo este programa aqui na página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. O objetivo é reunirmos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas para que você encontre aquilo que atenda às suas necessidades, estudo, pesquisa e lazer. Queremos agradecer mais uma vez pela sua companhia e vamos ao programa. Programa Espírita, Viver no Mundo, reflexões espíritas sobre temas atuais com Luzia Santiago e José Mauro, na web rádio Cristo Consolador. Muito obrigado. Olá, sejam todos muito bem-vindos à web rádio Cristo Consolador. Essa rádio que tem por missão divulgar a doutrina espírita. Sejam muito bem-vindos, boa noite a todos. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite a todos. Boa noite, Luzia. Aqui estamos mais uma vez e agradecendo a todos por poderem estar aqui colaborando conosco. Esperamos fazer o melhor. Esse é o programa refletindo sobre temas atuais, viver no mundo. E hoje o tema é os invisíveis da sociedade. Então, se inscreva no canal, acione ali o sininho, dê o seu like, continue com a gente, incentive essa rádio que está aqui transmitindo os ensinamentos do Mestre Jesus. E para começar, vamos começar com a nossa oração. Zé Mauro, você faria para nós? Pois não. Vamos então, irmãos, elevar o nosso pensamento. Aqueles que quiserem fechar os olhos. E dando graças a Deus e a Jesus, agradecemos poder estar aqui mais uma vez e que sejamos abençoados com a companhia de nossos guias, dos espíritos protetores e colaboradores desse trabalho, para que tenhamos o melhor aproveitamento dos ensinamentos que aqui vamos conversar, sobre os quais o Mestre Jesus deixou para nós. Muitas afirmações e principalmente muitos exemplos. Obrigado, Senhor, e que possamos ter uma noite de tranquilidade, de paz e de muito aproveitamento. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, assim seja. Hoje nós vamos falar sobre os invisíveis da sociedade, né? Nós vivemos numa sociedade onde o ter tem mais importância do que o ser, onde se valoriza os bens materiais muito mais do que os bens imateriais, onde se valoriza as pessoas pelo dinheiro que elas têm no bolso ou no cargo que elas ocupam. Isso é cultural. E nós, por conveniência, ou mesmo até pelo corre-corre do nosso dia a dia, acabamos ligando ao piloto automático e não olhamos, não vemos o que está em volta. São tantas coisas para vermos, né, na nossa rotina, que acabamos não percebendo a realidade que está no nosso entorno. Acabamos não enxergando as pessoas que passam por nós nas vias públicas, os atendentes da lanchonete, o garçom do restaurante, o gari que varre as ruas, a moça da limpeza da empresa a qual trabalhamos. Não é assim que a gente fala? Nem sabemos o nome dessas pessoas que nos servem. E é disso que nós vamos falar hoje. Os invisíveis da sociedade. Zé Mauro.
Muito bem, é isso mesmo, Luzia. Vamos falar desses invisíveis, né? E eu começo aqui lendo um texto, porque Jesus tratou muito com esse tipo de pessoas invisíveis de que vamos falar aqui. Jesus não só nos deixou ensinamentos, como deixou o seu exemplo. E o texto faz um resumo disso. Inegavelmente, a vinda de Jesus à Terra proporcionou uma nova ordem de ideias e sentimentos, apresentando-nos a psicoterapia do amor, que planifica a criatura humana e lhe dá novo sentido existencial, merecendo destaque o fato de ele não ter sido apenas um teórico do amor, pois vivenciou esse sentimento de forma intensa e inigualável, a fim de que a lição sublime penetrasse nossa alma e se constituísse em lição eterna. Dentro do manancial do amor vivido pelo Cristo, ressaltamos a convivência com pessoas que estavam esquecidas, desprezadas, marginalizados, portanto, carentes de atenção e de amor, não somente carência material, né? Naquela sociedade machista, hipócrita e preconceituosa, vejam bem, se temos hoje ainda uma sociedade machista, hipócrita e preconceituosa, imaginemos naquela época em que Jesus esteve aqui, há mais de 2000 anos atrás, naquele tipo de sociedade que nós conhecemos, né? Um pouco aí pelos estudos. Haviam muitas pessoas nessas condições de necessidade, né? Tais como as mulheres, as prostitutas, os doentes, os rancenianos, as vítimas daquela doença, os pobres, tidos como de má vida, os obsidiados, e etc. Jesus, num gesto de sublime amorosidade, as acolheu fraternalmente através de suas palavras confortadoras e de suas mãos iluminadas, para que pudessem prosseguir suas vidas, mas a partir daquele inesquecível encontro, para que seguissem mais fortalecidas e equilibradas. E Jesus quebrou algumas barreiras, né? Ou quebrou muitas barreiras quando esteve aqui, né? Como esquecer o encontro de Jesus com Maria Madalena na casa de Simão, o fariseu, como está em Lucas, capítulo 7, item 36 a 50. Tendo aquela abandonado a prostituição, tornando-se uma servidora fiel do Evangelho, Madalena nós podemos considerar como o 13º apóstolo, ou apóstola, né, de Jesus. Ela foi muito criticada na época, foi difícil a aceitação do grupo, o próprio Pedro procurou Jesus para comentar, mas essa mulher vai se juntar a nós, porque naquela sociedade, como falamos aqui, as mulheres eram extremamente desvalorizadas, não podiam dar opinião, né? Não participavam de nada importante. Então, a aceitação de Jesus, de Madalena no grupo, e ele disse para Pedro, pois ela conhece e respeita muito mais as leis do que vocês. E Madalena seguiu grande parte do tempo. Formou-se até um grupo de mulheres, né? Ela, Maria e outras. Muito bem. Outra barreira que Jesus quebrou foi com a mulher samaritana no poço de Jacó. E aí ele rompe 2 preconceitos. Primeiro, ele acolheu uma mulher sem que ela estivesse na presença do marido ou do genitor. Isso que eu falei aqui agora. Para você se dirigir a uma mulher desconhecida, ela tinha que estar com o marido ou com o genitor, o pai dela, próximo.
senão você não podia se dirigir. E a samaritana estava sozinha no poço de Jacó, e Jesus se aproximou e conversou com ela, fizeram aquela retirada da água, etc. Então, isso foi uma quebra de uma barreira. E a outra é que ela era samaritana, e como samaritana, os samaritanos eram odiados pelos judeus, eram tidos como pessoas más, sem fé, e então Jesus esteve com ela e a tratou como gente, não a tratou como invisível. Lembramos ainda, quando Jesus acolheu o obsidiado de Gadara, estava totalmente esquecido no cemitério da cidade, porque os problemas de obsessão, até hoje ainda temos muitos que são considerados loucos, e, na verdade, são problemas espirituais. Os psiquiatras estão começando a separar problemas espirituais e problemas físicos. Esse é um outro assunto de um outro estudo, né, Luzia? Mas esse obsidiado de Gadara andava perdido pelo cemitério, louco. Jesus foi lá, livrou de seus obsessores e ele se tornou um cidadão normal. Salvou-lhe a vida, né? E quantos foram os doentes e os leprosos curados por Jesus? Foram muitos. Certamente foram muitos e tiveram suas vidas modificadas a partir daquela ação amorosa do Cristo. Bom, quando apresentamos numa casa espírita um tema com título, como a Luzia disse, né? Os invisíveis da sociedade, acho que o primeiro pensamento que vem na nossa mente, eles vão falar sobre esses espíritos que estão em torno de nós, né? Esses que estão no plano espiritual. Mas não, nós estamos falando desses invisíveis encarnados, né? Esses pelos quais nós passamos todos os dias e sequer sentimos que ali está um irmão, um ser humano. Pelo menos, se tivermos esse sentimento, já estamos mudando a nossa atitude com eles, né? Nós não damos um bom dia, uma boa tarde, e nem mesmo pensamos, meu Deus, ajuda essa pessoa, né? O mínimo que podemos fazer. Mas o incrível é que, da mesma forma, por mais estranho que possa parecer, nós acabamos também nos tornando invisíveis para eles. Como assim? Bom, eles, de tanto perceberem que não são notados por nós passamos ali de dia, de noite, o tempo todo, e nem os percebemos, eles acabam por perder essa percepção de que estamos ali, porque não prestamos atenção neles. Então, eles começam também a nos considerar instintivamente, não é uma coisa proposital. Eles começam a nos considerar também invisíveis. Nós estamos passando ali, não temos nenhuma importância para eles. E isso fica demonstrado como? Quando nós andamos por uma avenida, uma rua importante, de muito movimento, em pleno dia, debaixo de sol, no momento que tem intenso movimento de pedestres na calçada, e quantas vezes nós nos deparamos quase tropeçando num irmãozinho desse, deitado ali, estirado na calçada, como se ele estivesse num local sozinho, dormindo, claro, alcoolizado, mas eles não têm nem o cuidado, não, vão me deitar aqui no cantinho, porque para eles já não tem mais valor, eles mesmos já se sentem tão desvalorizados, eles falam, eu estou aqui, é como se nós não fôssemos notá-los, e realmente não os notamos, né? E nós podemos dizer que essa invisibilidade mútua entre esses irmãozinhos e nós tomou conta da nossa sociedade, que ainda é tão materializada, né? E o pior é que quando nós passamos por situações que podemos classificar de banais, de simples, comparadas a desses irmãos tão desafortunados,
Nós nos sentimos invisíveis e chegamos muitas vezes a nos revoltar. Por exemplo, num restaurante, quando o garçom passa e não nos atende, e a gente chama uma, duas vezes, às vezes se levanta, faz uma grosseria, não está me vendo aqui não? Estou te chamando. Estamos ali nos sentindo invisíveis, numa situação tão simples, tão sem importância, né? E perdemos até a calma. Numa conversa, às vezes, numa reunião, queremos falar, peraí, eu quero falar, não estão me vendo aqui? Peraí, me escuta. Né? E nos revoltamos. No balcão de um comércio. Quem já não viu alguém bater no balcão? E aí, ninguém vai me atender aqui? E, no entanto, estamos em situação muito mais simples do que a desses irmãos. Esses invisíveis, eles estão ali clamando pelo quê? Não vês que estou com fome? Não vês que não tenho o que vestir? Estou com frio, não tenho um agasalho, não tenho um cobertor? Não vês que tenho aqui ao meu lado uma criança chorando, com fome, com frio? Esse é o clamor deles. E a gente se preocupa com coisas tão simples e passamos por eles e não percebemos essas necessidades prementes. E nós seguimos adiante cegos e ainda achamos as nossas reclamações pertinentes. Pois é, mas será que esses irmãos é que se tornam invisíveis? Ou nós é que nos tornamos cegos? Nós é que nos cegamos, não é isso, Luziana? Nós vivemos no automatismo, né? E acabamos não percebendo os nossos irmãos. Antes, deixa eu dar boa noite aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Márcia Liri, um beijo, querida. Minha tia linda, tia Edila, Antônio, Kênia, Rosane, amigos muito queridos, trabalhadores também junto com a gente. Isso, muito bom tê-los conosco. Obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção de vocês. Sejam muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador. Obrigado a todos. Espero que aproveitem. E sempre nós trazemos a reflexão do tema do dia com os ensinamentos, né, do Mestre Jesus. E todo o manancial de informações que ele nos trouxe, e não só ele também, mas também a primeira revelação trazida por Moisés. E Moisés, ele falava no olho por olho, no dente por dente. E ele veio trazer a noção de justiça, né, de igualdade de direitos, quando ele falava do olho por olho, do dente por dente, o que na época foi uma grande revolução, porque a igualdade não era uma coisa vivida, né, por ninguém, a injustiça reinava muito. Então, quem tinha poder e dinheiro tinha mais direito de se sentir ofendido e de ofender, tinha mais direito de se sentir agredido e também de agredir. Então, chegou Jesus, né, com a segunda revelação, nos falando de amor, nos falando de um Pai amoroso, no qual devemos amar acima de todas as coisas. E ele também nos falou que nós deveríamos amar ao próximo como a si mesmo. E que esse próximo, ele não estava circunscrito na mesma religião, na mesma família, na mesma nacionalidade. Era muito mais do que isso. O Mestre Jesus, ele exemplificou essas palavras com seus atos. E é isso que nós temos que ver como exemplo, olhar o Mestre, o que o Mestre faria nesse exato momento, quando nós vemos um desses invisíveis que a gente não consegue perceber, a gente passa como se não existissem. O Mestre, ele curava e falava com todos os excluídos da sociedade. E realmente eram excluídos mesmo, existia o livro dos mortos, porque quando Jesus ele curava, né? Ele dizia, vá, se apresente aos sacerdotes. Por que isso? Porque quando a pessoa, principalmente o leproso, né, que era jogado no Vale dos Imundos,
eles eram cortados do livro dos vivos, porque o livro dos vivos era a forma deles controlarem a cobrança dos impostos. Então, cortava e expulsava aquela pessoa. Então, por isso que ele era como se estivesse morto para a sociedade. E aí Jesus ressuscitava essa pessoa para a sociedade, né? Revivia, aquela pessoa era reincluída nesse livro dos vivos. E eram pessoas, quando eram excluídas da sociedade, a sociedade não queria saber deles. Era como se fossem realmente mortos para a sociedade. Eram invisíveis também. E aí, quando alguém perguntava, questionava, poxa, um mestre, né, como Jesus, falando com esse tipo de gente, curando essas pessoas, abraçando, aí ele simplesmente respondia, não são os sãos que precisam de remédio, são os doentes. E ele veio para nós que somos doentes, doentes da alma, doentes do espírito, mas também veio para os doentes do corpo, né, para os leprosos, veio para os corruptos, para as prostitutas, para os adúlteros, para os obsidiados. Todos eram curados pelo seu amor. Todos nós somos curados pelo seu amor, porque ele sabe que ele está lidando com espíritos ainda imperfeitos. Somos nós, que também cometemos atos imperfeitos, pensamentos imperfeitos, e que nós ainda amamos de uma forma imperfeita. Mas ele também sabia que nós somos perfectíveis. Ele acreditava, ele acredita em nós. E nos alerta também para que nós acreditemos em nós mesmos. Ele consegue ver o potencial que nós trazemos dentro do nosso coração. Mas nós não conseguimos enxergar isso. Ele vem para todos, independente do grau de perfeição que nós temos, ou de imperfeição, o quanto ainda precisamos lapidar as nossas mazelas interiores. E é isso que ele quer que nós façamos. Quando ele diz, ame o próximo como a si mesmo, ele quer que nós amemos, inclusive, esses invisíveis, que pratiquemos a caridade, enxergar, porque o amor, a atenção, isso não custa nada, não custa dinheiro, qualquer um pode dar. E a atenção que a gente pode dar a alguém, às vezes você está salvando a pessoa de um abismo, de um buraco. Quando a passagem que Zé Mauro contou para a gente, né, do Jesus falando com a mulher, né, com a samaritana, né, que eram também rejeitados, né, pelos outras tribos de Israel, é porque os samaritanos, depois da separação das 10 tribos de Israel, Samaria, ela se tornou uma capital de um reino dissidente de Israel. E quase sempre estava em guerra com os reis de Judá. Então, desde a separação, essa aversão entre um povo pelo outro cresceu muito, ao ponto que os samaritanos construíram o seu próprio templo para não terem que ir a Jerusalém nos dias de festas, né, religiosas. Então, por isso que os samaritanos eram tão mal vistos. E Jesus, mesmo sendo uma mulher e samaritana, ele foi lá e deu a atenção, fez a cura que tinha que fazer. Ele não olhava quem a pessoa era, ele conseguia perceber que o próximo precisa da sua ajuda, ele precisa do nosso amor, e muitas pessoas são curadas pelo nosso amor. Esse obsidiado de Gadara, a gente consegue perceber que quando Jesus ele cura até os obsidiados, ele atua com esse espírito obsessor com amor. Ele não chega e simplesmente fala, sai, expulsa, alguma coisa assim. Não. É conversando, é mostrando que existe um outro lado, ou seja, é dar a outra face, né? A outra face é retribuir o mal com o bem, né? Retribuir o ódio com o amor. E é assim que Jesus nos ensina, não só com palavras, mas ele exemplificou, porque é preciso ter amor para acolher, inclusive
para acolher. É preciso mostrar que é um outro caminho a ser percorrido, o verdadeiro caminho da salvação, que é o caminho que é acessível a todos, sem exceção. A partir do momento que nós somos tocados pelo amor do Cristo, nunca mais seremos os mesmos. Não tem mais como voltar atrás. Nós somos aquele Bartimeu, né? O cego Bartimeu, quando larga a capa e não tem mais como voltar atrás, porque a vida se transforma, porque o amor do Cristo nos transforma de dentro para fora. E eu acho tudo isso muito bonito, porque tudo isso é amor do Cristo por nós. Então, se nós conseguirmos exemplificar ou pegar um pouquinho desse exemplo do Mestre Jesus, um pouquinho desse amor que ele nos ensinou, que ele nos deu, e começar a compartilhar com os nossos irmãos. Principalmente nesse período de pandemia, tantas pessoas que eram visíveis se tornaram invisíveis, né? Tantas pessoas que tinham seus lares, sua cama quentinha, tinha comida no fogão, simplesmente perderam tudo e estão morando nas ruas. A população de rua cresceu muito. Então, será que eles não sentem fome, não sentem frio, água, não sentem sede nesse calor, principalmente no Rio de Janeiro, que faz 40 graus todos os dias, quase? Então, será que a gente não tem nem uma garrafinha d'água para dar para esses irmãos? Será que custa dar bom dia para o porteiro na hora que a gente passa de manhã para ir trabalhar? Será que custa dar um obrigado à moça do cafezinho ou ao atendente da lanchonete? É difícil, né? Não, não é difícil. É mais do que isso. É você conseguir enxergar. E quando a pessoa consegue se perceber enxergada, né? Conseguir ser vista, consegue se perceber visível ao olho do outro, o amor próprio valoriza, cresce, ela consegue entender que ela também é uma cidadã, que ela também é uma filha de Deus, que ela merece um bom dia, né? Não é só uma educação, mas sim você entender, se enxergar no outro, ter a empatia pelo outro. E isso é muito importante. São nesses pequenos detalhes, nesses pequenos gestos do dia a dia, é que nós vamos realmente conseguindo melhorar por dentro. São atos tão automáticos que a gente não consegue nem achar que vai fazer diferença, mas faz, não só para o outro, mas para a gente também. Porque a gente começa a tirar o véu dos olhos, ou a desembaçar os óculos, né, no meu caso, e enxergar o outro melhor, ver com os olhos mais coloridos, né, não ver a vida mais em preto e branco. E assim, a vida, não só deles, como a nossa também, começa a ter um sentido melhor, né? Um sentido mais amoroso, mais colorido, mais suave, mais harmônico. Zé Mauro? Ah, não, peraí, só um minutinho. O importante é que nós consigamos... O Antônio, ele está fazendo um comentário. Aqui, ele veio justamente para nos ensinar a amar ao próximo. Esse próximo, na maioria das vezes, está bem embaixo dos nossos olhos. Perfeito, Antônio, exatamente isso. Às vezes está ali, debaixo dos nossos olhos, a gente não consegue perceber que aquele ali também é nosso próximo. Zé Mauro. O comentário veio bem no momento, bem dentro do assunto, né? E vamos falar um pouco mais disso. Como eu estava dizendo, o importante é que nós tentemos começar a mudar a nossa atitude. Conhecimento, saber e tal. Isso é o princípio para que nós interiorizemos e mudemos a nossa esquecidas, desprezadas, segregadas. Sim, né?
temos, essas que não notamos as suas presenças e carências, sejam econômicas ou emocionais, temos e muitas, né? Muitos de nós somos absorvidos pela rotina, como disse a Luzia, ou pela correria da vida moderna, esperando. Às vezes nós passamos ali, podemos ajudar de uma forma simples. Jesus disse, tudo que fizeres a esses pequeninos, estarás fazendo a mim. Imagine, né? Chegar lá e Jesus dizer, você me deu água quando eu tive sede, me deu comida quando eu tive fome. E aí você diz, não, Jesus, eu nunca lhe encontrei. Graças a Deus estou encontrando agora. Me encontrou sim, cada pequenininho daquele que se ajudou, não é assim? E quantos mendigos, pessoas extremamente pobres, alguns alcoolizados, perturbados mentalmente, seres solitários, crianças desamparadas, às vezes sozinhas na rua, já passaram por nós sem serem notadas, sem serem ajudadas, ou que ao menos, como falamos aqui, recebessem uma oração nossa, uma intenção nossa a Deus, né? E muitas vezes nós perguntamos, quem é o meu próximo? Né? Nós estamos falando muito principalmente desse morador de rua, desse tipo de pessoas, porque é um exemplo forte hoje e de extrema necessidade, mas são muitos, como a Luzia citou, né? E aí nós devemos lembrar quem é o nosso próximo. Está na passagem do bom samaritano, na parábola, e aquele homem que sofreu o ataque dos ladrões, ficou largado ali na estrada, muito ferido, à beira da morte, né? Ele se tornou invisível ao sacerdote que passou por ali, ele ficou invisível ao levita, que também passou e não viu, ou, né, fez questão de não ver, mas o samaritano, como disse a Luzia, que eram tidos como homens de má fé, eram evitados pelos judeus, foi ele que parou, né, e o enxergou. E se o samaritano não enxergasse, entre aspas, né, enxergou significa que foi lá, o ajudou, ele o recolheu, levou, prestou socorro, né, botou ele numa pousada, pagou, pediu que recuperassem ele ia morrer ali. E no livro O Espírito da Verdade, como eu falei da outra vez, são psicografias de vários espíritos, por Valdo Vieira e Chico Xavier. No capítulo 86, o título é Os Novos Samaritanos. E é um texto de Eurípides Barçanufo, e ele nos conclama a sermos esses novos samaritanos. Aquele que vai passar e vai ver aquele homem na estrada, necessitado, né? E nós podemos aí ser importantes ou não da sociedade, ou pessoas simples, enfim, mas podemos, de qualquer forma, no nosso coração, sermos um novo samaritano, como diz Eurípides Barçanufo. O Divaldo, em uma palestra, ele chama a atenção de um caso muito importante também hoje, que é a questão de que existem pais que não percebem o filho dentro de casa, não dão atenção, não têm tempo para os filhos, né? E às vezes o filho está se perdendo, está se metendo com droga, com más companhias, né? E talvez até por medo, alguns pais evitem de enxergar aquilo porque se sentem responsáveis ou não sabem o que fazer. Tem que ter coragem, tem que enfrentar, tem que tentar ajudar, ainda mais dentro de casa, com o filho. E nós vemos aí o resultado, quantos jovens, hoje, a quantidade de suicídio entre os jovens é imensa, né? Quantos jovens com depressão, né? E talvez muitos deles se sintam sozinhos, se sintam que não estão sendo notados, valorizados, né? Não estão sendo vistos.
Então, como eu falei aqui, não são somente os moradores de rua. Às vezes, está na nossa casa, né? No caso aí do filho, como falei aqui, as pessoas que a Luzia já citou, que trabalham na nossa casa, um exemplo é quando o marido sai de casa de manhã e fala: mulher, o dinheiro da mulher está aqui em cima da mesa. Não sabe nem o nome dela, às vezes, né? É a mulher, aquela que vai lá, a diarista. Né? Isso aí é uma questão muito comum na sociedade hoje. Aquele encanador que vai na nossa casa fazer um serviço e a gente acha que a obrigação acabou, paga, tchau. Às vezes ele está ali com um olhar triste, uma palavra de carinho: o que houve? Você está triste? Né? Às vezes não oferecemos nem um copo d'água. Né? Terminou? Está aqui, foi isso que você cobrou, tchau. É muito chato, né? Quantas pessoas entram no ônibus, passam ali, pagam ali no cartão e tal, nem cumprimentam o motorista, bom dia, boa noite. Né? E no livro Fonte Viva, capítulo 126, o título Ajudemos Sempre, ele cita logo de início Lucas 10, 29, que é essa frase: e quem é o meu próximo? Eu vou ler um trechinho que ele generaliza, ele dá uma ideia dessa generalidade de próximos a nós, que muitas vezes ignoramos e não enxergamos. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamo-nos de sua posição, qualquer que seja ela. Se o mal nos busca influência, amparemo-lo sem alarde para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Cultivo sistemático. Nós sistematicamente fazemos o contrário. Né? E ele, no finalzinho, diz assim: diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração, cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Muito bem. Eu acho que ele generaliza e mostra muito bem que a todo momento, quase na nossa vida, temos ali um próximo e estamos também próximos de alguém que poderá nos ajudar. Né, Luísa? Luzia, vamos em frente? Vamos seguindo em frente, sem dúvida. Porque ainda, em relação a esses invisíveis da sociedade, né, que a gente não consegue perceber, tem duas historinhas que eu gostaria de contar para vocês, de dois expositores espíritas fantásticos que eu gosto muito. Um é o Rossandro Kingsley, que ele fala que um professor de psicologia da faculdade que dava aula, né, resolveu fazer um experimento. Ele se vestiu de serviços gerais, né, de trabalhador de serviços gerais, e na própria faculdade, ele é até um professor muito querido, ele começou a varrer chão, ia perto dos alunos, dos próprios colegas, né, professores, e ninguém percebeu que era ele. Ou seja, bastou, é a mesma pessoa, com as mesmas características, mas porque estava com um uniforme de auxiliar de serviços gerais, né, e fazendo um serviço de limpeza, os próprios colegas, os próprios alunos não perceberam que era a mesma pessoa. Ou seja, parece que a pessoa coloca uma capa de invisibilidade.
a gente fala com essas pessoas sem conseguir olhar nos olhos, né? Perceber que existe um ser humano ali atrás daquele uniforme. Nós ainda não perdemos o hábito de julgar o semelhante, isso porque nos achamos melhores do que eles, né? Ainda não percebemos que teremos que prestar conta pelas nossas ações, por todas as nossas ações, por todas as nossas inações, inclusive pelos nossos pensamentos. Tudo isso nós vamos ter que prestar conta um dia, quando chegar a nossa hora. Porque já é chegado o momento de nós sermos mais do que simplesmente educados, de usarmos esse verniz da sociedade, né, que a sociedade impõe. É chegado o momento de sermos gentis uns com os outros, de sermos solidários uns com os outros, de deixar a agressividade de lado, de enxergar o outro como próximo, como irmão, independente da sua classe social, da sua cultura, da sua cor de pele, da sua região onde mora ou da sua religião. Nós espíritas, então, a gente não pode ter preconceito com religião nenhuma, né? Porque a gente sabe do que a gente passa de preconceito. Então, vamos olhar o outro com o seu universo, que é muito rico, e começarmos a trocar essas informações, essa troca de cultura, e assim todos nós vamos nos enriquecendo. Isso é muito importante, enriquecer, alargar a nossa visão, enxergar o outro com todo o seu conteúdo. E se a pessoa ela não tem cultura, ou não tem poder, ou não tem dinheiro, é porque nós, espíritas, sabemos, cada um vem com seu plano reencarnatório, com a sua, já traçado, para passar as experiências necessárias para o nosso aprendizado nesse nosso processo evolutivo. No estágio evolutivo que nós estamos, nós precisamos passar exatamente por aquilo que nós estamos passando. Se nós sabemos isso, né, isso nos é ensinado, o Mestre Jesus nos ensinou, os Espíritos vêm nos ensinando, o Pentateuco explica isso tão bem para a gente. Então, como é que nós, espíritas, vamos julgar o outro dessa forma? Achar que existe uma subclasse de pessoas? Não existe. Existe a família humana. Não existe subgrupo, não existe subclasse, não existe subpessoa, né? Então, todos nós somos filhos do mesmo pai, um pai amoroso que dividiu a sua herança igualzinho para todos os filhos. O quinhão está ali separadinho, que é desde o simples e ignorante até nos tornarmos anjos. Então, façamos a nossa parte, cada um auxiliar ali ao outro. E a outra historinha do meu querido Divaldo, o baianinho querido, que eu particularmente chamo de Divaldinho, de tanto carinho que eu tenho e gratidão por esse ser, né, que tanto nos ensinou e nos ensina, e com um humor muito grande. Ele conta uma história de que uma dessas palestras, né, que ele faz pelo mundo, ele estava na cidade do Cabo e estava hospedado junto com uma família, né, com amigos, que tinham grana, né, que tinha uma certa condição financeira razoável. E a cidade do Cabo é a cidade que tem preconceito, né, a divisão das classes, das raças, né, das etnias, né, o branco e o negro não se fala. Então, aí Joana de Ângeles aparece para ele estava num evento, e fala assim, abraça aquele garçom. Aí ele olhou assim, meu Deus, ele branco, na cidade do Cabo, abraçar um garçom sem motivo. Eu falei assim, não vou fazer um negócio desse. Ele, não, você vai fazer sim. Não vou sentar. Já que ela está falando, né, vai que. E aí ele fez. Aí ele arranjou um motivo. Aí ele pediu que trouxesse um leite quente, né, para ele. Você poderia fazer um favor? Você me traz um leite quente? E aí, na hora que o garçom trouxe um leite quente, ele, muito obrigado, e foi e abraçou o garçom. O garçom não sabia o que fazia.
E aí depois, no dia seguinte, Divaldo passa mal, né? Assim, passa mal assim, né? Tem uma indisposição, e esse garçom, ele bate a porta do quarto do Divaldo para saber se Divaldo está precisando de alguma coisa, aí traz chá, aquela atenção toda. E explica que na noite anterior, Divaldo tinha salvado a vida dele, porque ele estava com câncer, com metástase já bem avançada, sem dinheiro para poder fazer o tratamento, e nenhum branco tinha tocado nele. E naquela noite, ele tinha resolvido que ia se matar, ia cometer o suicídio. Então, aquele ato do Divaldo, de um branco abraçá-lo, e aquele abraço quebra-costela, né, que o Divaldo deu nele. Ele achou assim, não, eu mereço. Se um branco conseguiu me enxergar, é porque eu mereço viver. E aí começou a conversar com o Divaldo deu outro abraço nele, e Joana disse, ele vai ficar curado. E aí Divaldo foi, pegou dinheiro, contou para os amigos o que havia acontecido, eles se cotizaram, ele deu dinheiro para o rapaz, para o garçom, ele fez o tratamento e se curou. Aí perguntou que religião era, né? E Divaldo falou assim, olha, não tem como explicar a minha religião para você. É muito complicado. Eu vou te mandar os livros, você vai lendo, você vai entendendo. E assim, voltando para o Brasil, ele começou a mandar os livros para esse rapaz, ele começou a se interessar, virou espírita, começou a divulgar a doutrina na cidade do Cabo, montou um centro espírita, primeiro centro espírita, e sempre com orientação do Divaldo, com seus assessores também. Então, a gente não sabe o que vai surgir dali, daquela pessoa, quando ela tem a oportunidade. Então, sejamos nós esse instrumento da oportunidade dos nossos irmãos. Sejamos nós aquela pessoa que pode salvar o outro com um sorriso, salvar o outro com um abraço, salvar o outro só perguntando, o que você tem? Eu posso te ajudar? E simplesmente emprestar um pouquinho o ouvido. Então, sejamos nós esse instrumento de pacificação e de oportunidade. E tem tanta, porque a gente não sabe o que vem dali. O Divaldo mesmo não sabia. E olha, e a partir daquele instrumento, daquela pessoa, aquele invisível, que nunca tinha recebido um abraço apertado de um branco, que estava querendo cometer o suicídio, dali surgiu uma luz, foi plantada uma árvore com raízes bem fortes e está frutificando até hoje. Então, sejamos nós um instrumento da paz, da harmonia, do amor, da amizade, e não o contrário. Já não nos cabe mais isso. O tanto que nós já aprendemos, que essa doutrina bendita nos ensina, já não nos cabe mais ficarmos julgando pela cor da pele, pela quantidade de dinheiro que tem na carteira, ou pelo cargo que ocupa. Já não nos cabe mais isso. Já nos cabe, sim, entender que pertencemos todos à mesma família, a família humana. Demalda. É isso aí. A gente vê aí o grande potencial que às vezes está num ser desse que estava ali invisível, que ia suicidar e se transformou, através de Joana, aí alguém que vai ajudar a divulgação da doutrina. Eu ia agradecer ao Ivan Luzia. Que bom que está gostando da programação, está gostando do trabalho. Obrigado pela presença. Muito bem. E quantas foram essas ocasiões, né, semelhantes a essa que a Luzia acabou de contar do Divaldo, em que tivemos em restaurantes, hotéis, repartições públicas, num banco, etc., enfim, e sequer sorrimos ou apertamos fraternalmente as mãos dos funcionários que nos atenderam. Hoje em dia não podemos apertar as mãos, né? Mas um aceno, aquele famoso soquinho, né, ainda vale. Muito bem. É importante que algumas pessoas realizam excelentes ações de caridade, assim,
fora da família, né? Numa instituição, na rua, e às vezes em casa, né? Não são caridosos, não têm tolerância, seja com o marido, com a esposa, com o filho, com uma funcionária, a secretária do lar, enfim, isso acontece bastante. Às vezes com o próprio parente, nós sabemos que existem muitos casos de abandono de idosos, um abandono velado, né? Tem alguns que vão para o asilo e lá são esquecidos, outros em casa, como a gente já comentou algumas vezes, né, Luzia? São postos lá no quartinho de empregada. Fica aí 90 anos, velhinha, leva a comida para ela, a cuidadora vai lá, faz uma higiene, mas e o carinho, o amor, o convívio com a família? Né? É importante essa velhinha estar sentada ali na sala, às vezes não escuta direito, não enxerga, mas está convivendo, está no calor humano da família, e a gente vê muito esse tipo de abandono. Mas eu vou usar um exemplo próximo, novamente, do morador de rua, do necessitado, porque nós estamos falando com enfoque na doutrina espírita e para pessoas que são seguidores da doutrina, né? E eu fiz uma analogia que eu achei interessante, porque nós podemos dizer que esses invisíveis, eles às vezes como que se materializam para nós. Como assim? Nós podemos dizer que eles se materializam naquele momento que eles nos confrontam, nos afrontam, aparecem ali ou no vidro do carro, ou nos interpelam na calçada, né? E, na maioria das vezes, ou em geral, ou sempre, né? Eles vêm nos trazer o que eles têm a oferecer, as suas necessidades, as suas carências. É tudo que eles podem nos oferecer. E eles vêm pedir dinheiro, comida, ajuda, né? É o que eles têm para nos oferecer. Então, eles aparecem de repente e nós, rapidamente, ficamos torcendo para que eles voltem à invisibilidade, muitas vezes, né? A verdade é essa. Talvez fechando o vidro do carro, ou quando está se aproximando, já vamos dizendo, estou sem trocado. E não é uma atitude decente, né? Nós fazemos comentários muito estranhos. Às vezes a gente comenta, está fedendo. Ora, nós queremos que aquele que vive na rua, em condições tão difíceis, né, ele vá agir e se comportar como nós. É impossível querer que ele esteja com uma roupa trocada, com um banho tomado. Muito difícil isso para ele. A gente chega em casa, bota aquela roupa para lavar, entra no chuveiro, sai com uma roupinha limpinha, e quando a gente se aproxima de um desses irmãos, ainda tem coragem de fazer alguns comentários desse tipo, né? Imaginemos como é que o irmão desse se sente, que já é tão desprezado, tão segregado pela sociedade. Como ele se sente quando agimos assim? Vai que ele escuta um comentário desse, né? E muitas pessoas falam para ouvir mesmo, né? E é dessa forma aí que nós agimos. Mas eu não sou obrigado a aturar. Será? Não é aturar. É claro, nós estamos falando aqui que nós vamos parar para conversar com todos eles, que nós vamos andar com um maço de notas trocadas para dar para cada um, ainda mais hoje, né? Nessa situação depois da pandemia, ainda no finalzinho dela, se Deus quiser, temos uma quantidade ainda maior de moradores de rua, né? Não é impossível atender a todos, mas o que estamos falando aqui é de tratá-los com respeito, com o mínimo de carinho. Se não tratamos nem o caixa do banco que nos atende, o garçom que nos serve a mesa, imagine o que fazemos com esse tipo de pessoas mais simples, mais humildes. E fazemos por quê? Distração, descuido, egoísmo, indiferença, não por nenhum motivo nobre ou justificável, né? Até quando nós damos esmola, é importante nós termos atenção na forma de dar.
E isso está lá na nossa doutrina, no Livro dos Espíritos, na questão 888, que nos fala sobre isso, sobre a esmola. E ele diz exatamente isso que estamos falando aqui. O importante não é dar a esmola. Vamos agradecer aqui a Edila. Obrigado, Edila, pela sua presença. Minha tia linda. Ah, é, né? Estou vendo ela puxando a sardinha para o lado da sobrinha aqui, mas me agradecendo também. Obrigado, Edila. Pois é, então eles falam nessa questão 888 do Livro dos Espíritos sobre a forma de dar a esmola. Você pode dar lá R$10. Toma aí, não enche meu saco. Olha que coisa horrível, né? Mas às vezes você dá uma moedinha com amor, com carinho, com atenção. Olha, eu só tenho isso hoje. Amanhã, se eu passar aqui, eu te ajudo mais, né? Ele se sente pessoa. É muito importante não humilhar na hora da esmola. Eu sugiro que vocês leiam lá no Livro dos Espíritos essa questão, porque eles falam bastante sobre isso. Eu vou contar uma história aqui, estamos quase no tempo, né, Luzia? Rapidinho eu vou resumir. Um rapaz, aconteceu comigo há 2 semanas atrás, eu já sabia até que iríamos falar sobre esse tema, mas na hora eu nem pensei, depois eu me lembrei, me chamou muito a atenção. Eu estacionei o carro na porta do supermercado, quando fui entrando, tinha um rapaz, até bem, estava vestido direitinho, e ele falou: moço, o senhor pode me ajudar comprando um ovo? Eu só preciso de um ovo. Ele ainda falou dessa forma. Eu falei: poxa, às vezes tem uma criança em casa, precisa comer um ovo. E ele falou: tem uma cartela aí de 6 ovos por R$6. Eu falei: tá bom. Entrei, fiz minhas compras e tal. Não tinha tal cartela, mas tinha uma lá de, acho que eram 10 ovos, R$9. Eu falei: vou levar essa. Comprei. Quando passei no caixa e saí, meu carro estava estacionado em frente. Cadê o rapaz? Ele não estava ali. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, procurei por ele. Falei: acho que ele desistiu. Eu demorei um pouco nas compras. Aí veio já um outro, estava até com um saco nas costas. Falou: moço, pode me dar uma ajuda e tal? Eu falei: eu não tenho dinheiro trocado não, mas você aceita um ovo? Falou: aceito. Aí entreguei os ovos para ele. Entrei no carro, liguei, manobrei. Quando eu dei a ré, saí da vaga, bate no meu vidro. Pum, pum, pum. Era o rapaz. E ele viu o outro saindo com os ovos. Aí ele falou: poxa, o senhor deu o ovo para ele? Falei: pô, você sumiu. Onde você estava? Aí ele falou: fui ali beber água. Eu falei: poxa, eu te procurei, ainda fiquei em pé aqui, olhando para um lado, para o outro, não te vi. Eu dei os ovos para ele. Eu falei: e agora? Ele vai, a gente pensa logo, né? Ele vai me perturbar, vai ficar aqui falando que o ovo... Aí ele falou: poxa. Aí ele me olhou assim, pensou, levantou a mão e falou assim: mas tudo bem, o senhor abençoou outra pessoa. Claro que eu peguei um dinheirinho lá e dei para ele, falei: toma, vai lá e compra os ovos. Poxa, olha que coisa linda, aquilo me tocou profundamente. E eu já esperava uma reação, seria normal na maioria das vezes, né? De revolta. Pô, o senhor, eu falei, o senhor não esperou. Não, ele viu, estava perdido e me fala essa coisa linda: o senhor abençoou outra pessoa. Eu quero citar só uma historinha, e se vocês vejam que esse garoto tinha um valor imenso dentro dele, tem um valor, ele conhece Deus. E rapidamente, no Espírito da Verdade, novamente, capítulo 7, a Memei escreve sobre uma gota de chuva que cai no oceano. A gota de chuva, a gente sabe, quando ela cai, ela vem absorvendo impurezas do ar. E ela cai no oceano, naquela turbulência, fica perdida, desesperada, e Memei diz que ela, naquele nervosismo, ela acabou entrando em uma concha. E a gente sabe que dentro da concha a impureza, a proteção da concha solta aquele
aquela substância e forma a pérola. E ela se transformou numa pérola e logo, logo ela estava enfeitando a coroa de um rei. E Meimei nos mostra aí o potencial de uma gotinha de chuva num oceano, desesperada, perdida, mas quando é da obra de Deus, e encontra uma ajuda, no caso, a concha e aquele que pescou a pérola, retirou a pérola, vai chegar lá onde a gente nem imagina. Isso? Pois Muito é, bem, muita reflexão, né? Muita reflexão. Muita coisa para pensar. E o mais importante disso tudo é a gente aprender a qualificar o nosso olhar, qualificar o nosso amor, qualificar o nosso dia, qualificar o nosso irmão. Porque nós, às vezes, ficamos tão absortos nos nossos problemas exteriores que nós esquecemos de olhar para o próximo, de regar aquela plantinha chamada lar, de dar atenção à família, de dar atenção aos companheiros de jornada, de dar atenção aos amigos, aos amores. Então, meus amigos, a oração e a vigilância constantes nos auxiliarão na conexão com esses benfeitores espirituais. E eles nos orientam sempre de como agir melhor, de como melhorarmos moralmente e, consequentemente, enxergar o próximo como irmão e conseguirmos internalizar os ensinamentos do Mestre Jesus. Ele que nos manda amar, né? E dar ao outro aquilo que nós queremos para nós mesmos. Então, nesse sentimento, pensando no Mestre Jesus, vamos fazer a nossa prece de encerramento e de agradecimento. Agradecer por esse banquete de bênçãos que recebemos nessa última hora. Pai amado, de infinito amor, bondade, sabedoria e misericórdia, agradecemos por essa oportunidade de podermos aprender um pouco mais sobre ensinamentos do nosso irmão maior, Jesus Cristo, de podermos internalizar, entender, para podermos atuar de uma maneira mais amorosa, melhorar os nossos olhares, dos nossos irmãos, conseguir entender o que realmente o próximo significa no nosso caminho evolutivo. Obrigada, Pai, por tanta bênção. Obrigada, Pai, por nos amares tanto. Graças a Deus. Obrigada, irmãos, pelo carinho, pela audiência. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma noite abençoada a vocês e as suas famílias. Bye, bye. Obrigado a todos. Boa noite. Que a paz do Cristo esteja conosco. Até a próxima. Tchau, Luzia. Um beijo.